Temos o prazer de estar com o Wagner, professor Wagner, muito conhecido aqui na nossa cidade, né? Tudo bem, Wagner? Muito obrigado pelo convite novamente. Eu fico muito satisfeito de estar aqui no seu programa, Márcia, fazendo mais uns comentários. A gente tenta colaborar com todo mundo, nós tentamos fazer um trabalho de conscientização, de conhecimento para cada um, né? Então, quando você faz esse convite, ou outras redes de comunicação faz o convite, é muito gratificante para mim como pessoa e... Para mim é muito gratificante, porque o Wagner, o professor Wagner, não é só professor, gente. Tem várias formações, não tem, Wagner? Sim, então, eu sou... Minha formação realmente, eu sou técnico em contabilidade, sou bacharel em ciências contábeis e aí sou especialista em qualidade total e readministração, mestre e doutor em ciências da educação. Você viu só? E além de tudo é escritor, gente. Vários livros já escritos. 85. 85, você viu só que sumidade que nós temos aqui hoje? É um prazer, Wagner, com tanto conhecimento, passar um pouquinho aqui desse seu conhecimento para as pessoas. O que te levou a escrever livros? Eu ia comentar isso. Se você não faz essa pergunta, sério? Eu iria falar. Até foi um caso muito real que aconteceu na minha vida, que é muito drástico. Foi em 1999, quando eu comecei, que eu escrevi o meu primeiro livro, que foi O Poder da Superação. Eu entrei numa depressão profunda, na qual eu não perdi o valor da minha vida. Eu tinha feito a pós-graduação, minha especialização em qualidade total e readministração, e um dos professores de recursos humanos ele fez um comentário, que a nossa maior satisfação para nós sairmos de um problema ou é vermos o nosso nome escrito, estampado, ou nós gravarmos a nossa voz e escutarmos a nossa voz. Como naquela época, em 1999, não tinha uma televisão fácil, né? O celular não era dessa maneira, era fácil tudo de gravar. Muito diferente. Aí eu comecei a escrever. E eu mandava alguns contos, algumas histórias, algum artigo para os jornais e ligava para eles. Quando vai sair? Vai sair tal dia. Aí eu ia lá e comprava a folha de jornal para ver o meu nome. E aí eu fui gostando de escrever, fui saindo dessa depressão. Até é incrível que quem me ensinou a escrever não foi nem na escola, foi minha esposa. A sua esposa? Ruim. Sério? Para mim escrever uma carta para ela era um desespero. Aí ela foi me ensinando, foi me orientando como fazer redação. Aí o professor Escopel me deu a chance de eu dar uma aula de redação comercial no IGLEA, e aí eu fui obrigado a aprender. Não teve jeito, né? Quando E aí eu comecei a gostar de escrever. Eu vou te falar uma coisa, Márcia. Eu gosto muito mais de escrever do que de ler. Porque eu acho que o escrever a gente tira da essência da gente, não é? Se escreve ali. Eu também gosto de escrever. Mas assim, eu nunca escrevi nenhum livro, não. Mas eu acho que, principalmente quando você passa por alguma situação, parece que é você e aquelas folhas, né? Faz muito bem. É muito gostoso. Então, aí eu escrevi o livro O Poder da Superação. E lá eu escrevi uma história de a Bela Menina. Em cima dessa história, Bela Menina, eu tive alunos que trabalhavam em alguma jornal e ele publicava toda semana. Eu fiz como se fosse uma novela semanal. Certo. E aí cada semana saiu uma história dessa bela menina até que constituiu o livro O Poder da Superação. Poder da Superação. E aí eu tive a grande chance de ter 3 alunas na época que me ajudaram muito a lançar esse livro, que foi a Madalena, do Hospital São Paulo, né, que ela foi muito tempo administradora do Hospital São Paulo. Sim. A Cida, que ela foi minha aluna, era esposa do gerente do Banco do Brasil, e a Fátima, do Supermercado Planalto. Então, essas 3 pessoas eu só tenho a agradecer, que foram as pessoas que conseguiram o meu patrocínio do meu livro, onde eu consegui vender em torno de 5.000 exemplares, e foi dali que eu consegui fazer meu mestrado. Nossa, olha só, né? Uma coisa puxou a outra, então, né? Isso aí trouxe cura para sua vida e também ajudou, né? Para você conseguir realizar o sonho do mestrado. E aí, em 1999, você vem bem, 99, teve o professor Marcos Prado, que é filho do professor Prado. Ele trabalhava comigo na Unipar e nós, juntamente com esse livro, lançou um CD com
20 histórias gravadas por mim. Então aí eu escutava minha voz, via minha assinatura, e as pessoas que me ajudaram, aí não teve como. Aí sarou geral, né? Ai, que coisa linda, né? E é tão bom a gente ter qualidade de vida. E pessoas que podem te dar essa força. Sim, então você vê quantas pessoas, esposa, alunas da época, professor, companheiro de serviço que me ajudaram. Contando com essas pessoas, né? Ao redor. Olha, Márcia, nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Não. Então quem achar que consegue vencer na vida sozinho, esqueça. Solitário, não vai pra frente. A gente precisa de outras pessoas, não é? Às vezes a gente precisa da experiência das pessoas, do companheirismo, não é? De uma referência. E muitas vezes até de algo que não é tão bom, de alguém que faça alguma coisa que a gente não gosta, mas é em cima disso que nós conseguimos aprender a não fazer igual. Isso. Você tá entendendo? Então também não é só ruim. Não. Tem a pessoa que não faz coisa boa para nós, também vai trazer alguma coisa de bom para nós. Porque daí aquela pessoa que não fez coisa boa pra gente, você vai tentar se superar, né? Falar, nossa, como que eu posso reagir a essa história? Tudo isso faz bem. Mas nós queremos agora falar do livro Conspiração. O que é esse livro Conspiração, Wagner? Então, esse livro, eu escrevi ele faz aproximadamente uns 7 meses. Eu venho trabalhando em cima dele. E agora eu lancei no Clube de Autores, em São Paulo, que é uma editora responsabilidade exclusiva do autor. A única coisa que eles fazem é imprimir ou vender em PDF. E nós ganhamos um valor mínimo de direitos autorais. Só que é responsabilidade exclusiva do autor. Do autor do livro. Do livro. Então eles não têm responsabilidade nenhuma. Então, aí só que se alguém quiser comprar, vai lá, entra em contato com eles, paga uma taxa e recebe o livro impresso. E esse livro Conspiração, que está sendo aí o meu 84 livro, né? O 84º. E esse livro, ele fala exclusivamente da nossa... Por isso do nome, conspirar alguma coisa. Nós temos que começar a analisar, interpretar a nossa vida hoje. Sim. Você está entendendo? Como, por exemplo, o que vai ser do amanhã? Com essa tecnologia avançada. É muito incerto o futuro, né? E muito certo. A gente sabe que vai mudar muita coisa. Então, até eu faço um comentário no livro Conspiração, que nós estamos vivendo uma Torre de Babel. Se alguém, né, leu a Bíblia, ou leu essa parte da Bíblia, a Torre de Babel, onde nós estamos tendo muita facilidade. O que está acontecendo agora... Nós conseguimos saber o que está acontecendo na China ou na Austrália, que é o lado de lá do planeta. Sim. Nesse puro momento. E aí eu parei para escrever esse Conspiração para mostrar o quê? Que as informações estão muito rápidas. Hoje, a conversa, a tradução, a forma de nós dialogarmos está muito cômodo, está tranquila. Você está entendendo? Só que as pessoas não estão conseguindo se entender. Não. Você está entendendo? Então, como nós vimos ontem, o encontro do presidente dos Estados Unidos com o da Coreia, né, coisa que fazia 70 anos que não tinha esse encontro de duas potências, né, nuclear. E da forma que foi visto esses dias, né? Tanta intriga, não é? Dois. Então você vê que a paz luta-se tanto e não está conseguindo. Então o livro Conspiração, eu faço uma busca em 3 linhas. A linha teológica, sim, certo? A linha científica e a linha holística. Por quê? O mundo, ele foi, para uns, você ler na Bíblia, o mundo foi criado por Adão e Eva. Sim, certo? A Bíblia pela fala ciência, o mundo, pelo estouro do Big Bang. E para a forma holística, alguns anos atrás, falam-se que Plutão era um planeta habitado e que muitas pessoas de lá vieram, eles cresceram, se tornaram inteligentes como nós somos hoje, e eles construíram espaçonaves e caíram aqui, no planeta Terra, porque lá eles destruíram. E como está acontecendo aqui, a destruição, o próprio homem está se destruindo. Sim. Certo? Então foi caindo em vários lugares
E aí, a partir daí, se montou. Por isso que, quando se descobriu, veio aqui, descobriu o Brasil, descobriu a América, tinha índios aqui, tinha nativos, não é índios, né? Nativos, isso. Índios, porque eles estavam procurando a Índia, indo para a Índia. Aí, nativos, tinha nativos na Rússia, tinha nativos na Austrália. Então, esses nativos, como surgiram? De onde surgiu? Né? Então, se você for analisar os três lados, são três ações, são três normas para nós analisarmos, que é uma conspiração. O que é real? Então, o que é real, Wagner? Esse que é o grande problema. Esse real, Márcia, você vai ler o livro e você vai entender que esse real está dentro de nós. Ou seja, esse mistério, ele permanece. Só que tem uma coisa que não permanece. Todo momento que vai tendo o final dos tempos, ou seja, essa roda, né, que modifica. O fim do ser humano, como por exemplo, o dilúvio. É cíclico, né? Cíclico. O final da era Sodoma e Gomorra, né? A extinção dos dinossauros, tudo vem num período acontecendo e o planeta está aí. Sim. Então, e o que nós estamos vivendo hoje é a mesma coisa que viveu anteriormente. Então, o final dos tempos está aí. Esse final dos tempos, uma coisa que os cientistas já falam, o final dos tempos vai existir. Sim. Um dia, a nossa estrela, o Sol, ele tem fim. Porque toda estrela, ela morre tanto quanto o ser humano. E sem o Sol, não a Terra, não né? a Terra. Então, não a vida. A estrela Sol, um dia vai morrer. Ela um dia vai estourar, ela vai se acabar. Então, o planeta nosso vai ter fim. Sim. Certo? Então, segundo os cientistas. E esse livro da conspiração mostra por que as pessoas estão da maneira que está. Os jovens, por que não tem mais convívio? Ele fica nesse celular, né? Eu pego assim, você vê, você vai você vai num lanche, você vai num restaurante, você vai ser consultado, você vai no consultório, ali na espera, no hall de espera, você não vê mais ninguém conversando. É só gente olhando no celular. Por mensagem. Por mensagem. Muitas vezes eu vou conversar com você por mensagem. Então isso daí está levando as pessoas a serem deprimidas. Está faltando esse relacionamento. Que é uma das coisas que futuramente, se você quiser conversarmos, como vai ser as profissões futuras. Você está entendendo? As profissões futuras, como eu já falei num outro encontro que nós já falamos, dentro de 2050, as profissões que existem hoje vai mudar tudo, não é? A criança que está nascendo hoje, quando ela tiver 22 anos, já não terá mais essas profissões. Não. Então, e aí? É um desespero? Claro que é. É uma mudança. Só que esse livro da conspiração, ele tenta mostrar isso para o leitor. Ele entender um pouco mais sobre ele realmente. É isso que eu tentei mostrar. Então, se você quer conhecer realmente você vai falar quando estará o final do tempo. Final do mundo, não. Mas o final dos tempos. Para mim, para você e para as pessoas que estão nos ouvindo. Para alguns, acaba quando a pessoa morre, né? Mas para os que ficam aqui na Terra, não é? Há um final, né? Então, existe um final que pode ser a qualquer momento. Aí existe voltamos nas três áreas. As três áreas. Científica, pode ser que o tempo para as pessoas acabe agora. A teológica, não. Não, tem a vida eterna. Eternidade. Tem o que acontece após a morte. Sim. Né? E o holística, ele mostra realmente o que está acontecendo neste momento, no presente. Ele não quer saber do que foi do passado e nem que vai ser do futuro. É o hoje. Então são três linhas que nós temos que ter um pouco de conhecimento. Científica, holística e para poder fechar. Para poder fechar essa conta. Você conhecer um pouquinho mais de você. Então foi um estudo muito gostoso e que busca-se lá do tempo, quando se formou o tempo dos dinossauros, tudo, e vários escalonamentos, e tenta mostrar até o futuro. O futuro, né? Para as pessoas. Isso é verdade. Você vai ter que ler o livro para você entender. Conspiração. Se você quiser, pode pedir que a gente vai mandar esse livro por PDF. Estará disponível para vocês, uma parceria com vocês. Pede para vocês encaminham para as pessoas. Manda para as pessoas. Wagner, nós vamos dar uma pausa e logo após os apoios nós voltamos para falar também do outro livro.
Retornamos no Em Família, hoje com o professor Wagner, que é escritor também, e nós estamos falando de alguns livros que ele escreveu, né? Falamos do Conspiração no bloco anterior, e agora nós vamos falar deste outro livro, Que Nada Acontece por Acaso, como que é? Ninguém surge em nossa vida por acaso. Ninguém surge em nossa vida por acaso. Preste atenção, é interessante. Porque eu sou feliz. Olha bem, né? Porque eu sou feliz. Então, esse livro, Ninguém Surge por Acaso, é uma narrativa. Sim. É uma narrativa, é uma história. É uma história que conta dele, de uma pessoa, né, que ela queria conhecer, ela queria ver como teria sido a vida dela hoje se tivesse sido diferente. Alguma atitude diferente que ela tivesse tomado, é isso? Antigamente. Como, por exemplo, o que até alguma história, no momento que eu for comentar isso daí, alguém já viveu. Ele, hoje, com seus 60, 70 anos, encontra uma ex-namorada dele lá da infância, lá da adolescência. E aí ele para e pensa, vem cá, será que se eu tivesse casado com ela, como seria a minha vida hoje? Seria diferente, não é? Então, mas ele amava e não deu certo, o que acontece? Como seria a vida? Aí o que ele quis? Ele quis voltar. Ele quis voltar para trás? Ele quis voltar para o passado. Ai, e aí, vai? Ele quis voltar para o passado para ver a mudança da vida dele, porque ele gostava tanto, e ele quis voltar para o passado e mudar a sua situação no futuro. E ele voltou. Aí que a história começa a narrar em cima disso. Ele volta e aí começamos a entender por que eu sou feliz hoje. Ou por que eu seria feliz se eu não tivesse seguido o mesmo caminho como segui hoje. Então, quando você começa a ler esse livro, Ninguém Surge na Nossa Vida por Acaso, ele vem mostrar dessa maneira. Será que nós somos felizes hoje? Ou será que eu seria muito mais feliz hoje se eu tivesse se mudado lá no meu passado? Como tem muitas pessoas que conheciam uma pessoa, tinha um relacionamento muito bom e acabou largando e correndo atrás de uma aventura. Sim, e aí essa aventura, aí você chega hoje e fala, mas será que essa aventura é boa? Mas será que eu tivesse ficado com uma pessoa mais certa lá no passado? Ou se eu não tivesse ficado com ninguém, eu tivesse tomado um outro caminho, será que eu seria mais feliz? Então eu nessa narrativa, é uma narrativa praticamente real, que tem muitas pessoas já pensaram, já viveram isso e viveram isso. Viveram, né? Porque eu não faço essa narrativa de uma coisa que poderia acontecer, mas algo que aconteceu. Não, algo que aconteceu. Eu fui estudando, eu fui lendo, eu fui acompanhando a vida de algumas pessoas e eu escrevi esse livro. Você está entendendo? Então a pessoa gostava muito e não deu certo. Ou como a gente vê em novela, o pai não deixou, a família não deixou, atrapalhou e depois de tantos anos se encontram. E me fala uma coisa, a pessoa que fez isso aí, ela conseguiu ser feliz ou não? Aí que é o X da questão. E me fala do X da questão. Se eu falar para você que essa pessoa se tornou feliz, eu estaria contando a história do livro. Se eu falar que ela não foi feliz, também estaria contando. Então, esse é o mistério do livro. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a felicidade, né? Lógico, a gente tem pessoas, né, que ajudam a gente a ser feliz. Só que eu preciso querer ser feliz para mim poder fazer outra pessoa feliz, né? Preciso pensar no outro, né? Através disso, eu te fazendo feliz, eu vou ser feliz também, não é? Claro. Então, aí o que acontece nesse livro? Ele tem 5 capítulos. Sim. 5 capítulos. Nesses 5 capítulos, ele conta o hoje, o que ele foi o ontem, ele volta lá no passado. Sim. Conta toda a situação que ocorre, toda a mudança que ocorre, toda a forma que vem acontecendo. Ou seja, quem está fazendo essa leitura e ele quer voltar para o passado, ele vai conseguir entender ele. Vai se compreender, isso. E aí ele vai descobrir que hoje, talvez ele seja uma pessoa, talvez infeliz, que ele fala, eu sou infeliz, porque se lá no passado, se eu tivesse mudado, teria outra postura. Aí que vem a resposta lá no final do livro. Será? Ou ele seria realmente feliz? Então,
envolve muitas coisas, ô Márcia. Várias coisas, você tá entendendo? né? Uhum. Envolve, a felicidade, ela envolve muitas ações, muitas coisas. O amor do Dia dos Namorados é igual um vento. Para uns, você sente. Para outros, é um vendaval. Para alguns, passa nem em ligam. branco, então nem aí, nem não é? ligam. Só que, quando você percebe que você perdeu, não volta mais. Não o volta. vento foi. Foi, levou embora. E a mesma coisa o amor. Você talvez é feliz com uma pessoa e você deixa essa pessoa escapar das suas mãos, do seu relacionamento, por uma coisa tão boba. E talvez você seria tão mais feliz e foi. E não deixa volta passar. Você vai se arrepender, mas já é tarde demais, né? Não valoriza o que tem quando está junto. Só critica. Só critica. E aí quando vai embora, aí passa a valorizar, depois que perde. Isso acontece na vida amorosa, isso acontece na vida profissional. Acontece. Olha, os estudiosos em recursos humanos, eles falam muito sobre isso. Quanto mais velho, mais tempo de casa, velho não, mas quanto mais tempo de casa você tiver com um funcionário, ele começa a perder a vontade de ser uma pessoa diferente. Fazer aquela animação, mostrar aquele desempenho como ele desempenhava inicialmente. Ele está muito tempo de casa, ele começa a ver tudo ruim, ele começa a ver que tudo está indo para trás. Se você não se descobrir que você tem que se renovar, que você tem que se atualizar, você tem que se descobrir, você acaba sendo mandado embora ou você perde as contas da empresa. Porque perde o prazer de trabalhar, não tem mais prazer, e você não é? pode perder o prazer. Não. Tipo, eu vir aqui conversar com você, se eu viesse, quando você me convidou, eu viesse, que eu não tivesse prazer de vir falar com o público, o que aconteceria? Não ia ficar bom. Não. Você não ia passar uma coisa boa, De não é? jeito algum. E outra coisa, e uma realidade. Antes de vir para cá, eu estava escutando um padre falando que você não pode, em nenhuma palestra, em nenhuma aula, em nenhuma programação, você não pode se você não estiver tido conversa com Deus, feito uma oração. Se você não fizer uma oração, você não conversar com o teu Criador, ser superior, seu Criador, o que acontece? Você não faz uma coisa que vai dar felicidade, que vai dar condições para quem está do lado de lá ouvindo. E é esse que é o nosso objetivo. É nós fazermos o bem para o outro. Isso. Você está entendendo? E quando a gente faz o bem para o outro, a gente está fazendo indiretamente para a gente mesmo. Nós estamos fazendo melhor ainda para nós. Com Porque certeza. quando você escuta alguém chegar e falar para você, Wagner, olha como eu gostei de escutar aquilo que você falou. Wagner, como eu gostei de ler aquilo que você falou. Você se sente bem. Se sente. E se falar também, Wagner, não gostei daquilo. Aí você vai melhorar, não é? E antes de vir conversar com você, eu estava conversando com o seu esposo, com o João Carlos, e falando, o que você acha? Você está bom aqui? Você chegou no Supremo? Ele falou, não. Eu falei, mas tá certo. Nós nunca, o dia que você se achar que você está perfeito, aí, você começa a decair. Sim. Porque nós não existimos, não pode existir perfeição. A gente tem que ter desafios, não é? Ser desafiado, é crescer. Nós temos que buscar. Então, esse que é o nosso lema. E eu sempre falo uma coisa. Fui convidado agora para fazer um vídeo sobre a vida profissional. Um aluno falou, por que o professor não fala sobre quem está se formando, se forma de um curso técnico da faculdade? Ele fala, não tem nada na vida profissional. Está tão difícil, o que eu vou fazer? O que eu vou ser? Como ele vai ser motivado? Então, você vê, são propostas que vêm para nós e falarmos para as pessoas, motivarmos as pessoas. Eu acho que, eu não só acho, como eu tenho certeza, você ir para um curso, você tem que saber que você está indo em busca de algo diferente para você. Independentemente do curso que você está fazendo. Com certeza, aquele curso que você fez na faculdade não era aquilo que você queria. Talvez você queria outro. Só que, pelo menos o que você foi fazer, faça bem feito. Faça com vontade. Faça com amor. Eu falar para você, eu queria ser contador? Não. Não, o seu sonho era outro, eu não queria fazer ciências contábeis. Nunca. Meu sonho sempre foi ser professor. Minhas irmãs eram professoras, eu queria ser professor. Só que aí o que aconteceu? Eu morava em Japurá e só tinha 2 cursos. Era a opção que tinha, técnico, não era? contabilidade e magistério. E aí? Se eu fosse fazer magistério, só tinha menina e era tarde. Em 1981. Então foi uma opção que te restou, não à é? noite, tinha que trabalhar, ficar em casa, fiz técnico, contabilidade.
Aí terminei o técnico de contabilidade, me casei, vim para Cianorte, faculdade. Tinha só a universidade, só a UEM. Tinha 2 cursos. Qual que era? Pedagogia e ciências contábeis. E aí? A minha esposa fez pedagogia, vestibular, e aí eu falei, vou fazer pedagogia, vou ser professor. Aí a Lúcia falou, minha esposa, mas só tem mulher que estuda. O que você faz? Ciências contábeis, né? Mas eu não queria ser professor desde o começo. Mas e o que conseguiu eu sou hoje? Professor. 26 anos como professor. Então, você consegue mudar o seu destino fazendo a busca incessante daquilo que você quer. Então, você quer ser um médico? Eu também. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu queria ser médico. Você queria ser médico? Eu não sou médico. É médico. Sou médico da pessoa jurídica. O contador não é um médico da pessoa jurídica. É o médico e da pessoa jurídica, não é? Então, eu consegui, o meu objetivo, eu alcancei. Professor e ser. Então, e eu vejo assim, Wagner, é um olhar diferente, né, que a gente tem que ter, não é? Do trabalho, não é? Ter gratidão. Você soube caminhar e atingir o teu objetivo, não era? Gratidão. Pode que eu te vai... Tem um tempo de falar sobre gratidão? Ou tem. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa agora e nós vamos falar então sobre esse tema de gratidão que é tão importante. Eu acho que, e é o que fala nos 2 livros, Conspiração e Ninguém Surge na Nossa Vida por Acaso. Então nós vamos logo após os apoios, nós vamos falar sobre gratidão. Você é uma pessoa grata, tem sido grato por tudo que você tem recebido? Já já nós voltamos. Retornamos aqui no Em Família e quero te falar sobre gratidão. Você é grato? A gente tem que ser grato em tudo na vida, não é, Wagner? Márcia, a gratidão já está de nós termos nascido. Eu vou começar falando para você. A mãe, ela não deu, você que é mãe, fala muito melhor que eu. Ser mãe, você não deu a vida? Sim, é. Quando você engravidou, não é um ser diferente que está dentro de você e você não sabe o que vai acontecer daqui a 9 meses. Não, é uma transformação, né? De vida, não é? De pessoa. E você está pondo uma pessoa dentro diferente que não sabe o que ela quer, não sabe como vai ser ela. Não. Ela é uma pessoa que precisa de todo o carinho. E você não está correndo risco? Corre-se, né? Um risco. O risco? É. Quantas mães que falecem no parto? Não é verdade? É um risco. Então é um risco. E ainda, e se eu for e ficar meu filho? Quem vai cuidar dele? Quem vai criar ele? Tudo isso aí, né, Wagner? Então isso daí já é a gratidão que nós temos que ter de ter tido uma mãe que não nos abortou. É. Que nos deu a vida de termos nascido. De cuidar. Então, que ter cuidado. E se não foi uma mãe biológica que criou, valorize a mãe adotiva que teve uma família que o cuidou, que deu todo o carinho, deu todo o valor. Que assumiu essa responsabilidade, né? Então não pode se revoltar. Não. Então a gratidão, ela está nesses pequenos gestos. E até hoje eu estava comentando com a minha esposa, e ela escutou ela estava lendo uma historinha, que numa casa de pai e mãe, cabe 20, 30 filhos. E na casa de um filho não cabe um pai e uma mãe. É verdade isso aí, né? É a resistência. Realidade. É a coisa mais triste, você ir na casa de um filho e você escutar o companheiro, a companheira do filho, falar, faz alguma coisa para os teus pais, porque o meu dinheiro do mês acabou. Um pai escutar isso. É muito... Dói, não é? Dói demais. Aí você fica pensando, como vai ser teu futuro? Você não pode depender, né? Você está entendendo? Então vai sobrar o que no teu futuro? Um asilo? E ainda se for num asilo que cuidarem bem de você... Mas tem filhos, Wagner, nessa situação, que às vezes é melhor um asilo, sabia? Porque a pessoa é muito assim, judiada, maltratada, né? Verdade. Pela ingratidão dos filhos. E isso daí, porque a gente ser grato, eu creio nisso, que Deus, quando você é grato por alguma coisa, por exemplo, esse caso dos filhos, se você assume seus pais, Deus ele vai abençoar seus dias e você vai ter mais dias e com prosperidade na terra, né? Além do amor pelos seus pais, né? E quando você começa a falar em gratidão, os filhos, eu acho que ele tinha que ser tão grato com os pais, tão valorizado. Ele tem que valorizar tanto os pais, porque, pessoal,
educar um filho, educar, dar condição para viver nesse mundo que não está fácil, é terrível. Ontem eu estava ouvindo a história de uma mãe em Londrina, não sei se você chegou a ver aquele vídeo. A mãe, o filho foi assassinado pelos policiais. Ah, é? Isso daí, acho que foi 15 dias, um mês atrás. E ela foi entrevistada. E a entrevistadora falou para ela: como a senhora sente? A senhora tem raiva dos policiais? Ela falou: eu só sinto tristeza por um fato. Não por ter matado o meu filho. Porque ele fez o serviço dele. Coisa errada, né? O serviço do policial era se defender. E ele estava com uma arma. E se o policial não matasse ele, o policial ia morrer. Então, eu não condeno ninguém. Eu condeno porque há 15 dias atrás ele tinha sido preso. Ele já tinha sido pego com porte de arma e com droga. Só que soltaram ele. Não eram para terem solto ele. Não era para ter solto. Então ela falou: eu não tenho raiva de ninguém. A minha única tristeza, eu falo uma coisa, é não dar condições de dar uma educação real como nós podemos ter no nosso país. Porque se talvez eu tivesse tido condição de ter dado uma educação na escola, não educação minha, mas na escola, eu ter dado condição para ele ter estudado e feito alguma coisa na vida profissional, ele seria um talvez outro não homem, teria entrado nas drogas. Estaria vivo, não é? Estaria vivo. Então você vê que as coisas estão aonde? Na educação. Sim. As coisas estão aonde? No esporte. As coisas estão onde? Na cultura. São três coisas. O que nós tivemos uma assinatura que tirou o verbo para pôr no sistema único da segurança? Tiraram da cultura e tiraram do esporte. E aonde que se cria a base para tirar as crianças da rua, não é? Então, estão tirando verbas desses dois ministérios para jogar para a segurança, aonde já está feito. Nós temos que